Agora chegamos no módulo 5, que é um módulo muito importante que nós vamos tratar de planejamento. Agora nós vamos pegar tudo que nós construímos até então e vamos colocar isso de uma maneira estruturada para a gente saber exatamente como, quando, com quem, de que forma nós vamos chegar lá na nossa oportunidade de negócio e colher os resultados ao final. Então bora lá para iniciar esse módulo que é muito legal. Acessando então a nossa ferramenta, você vai verificar nas abinhas ali embaixo, a aba de número 5, ela é de planejamento com MVP. E é lá que nós vamos trabalhar aqui nesse módulo e vamos ter o nosso planejamento todo montado, tudo bonitinho, para saber aí os pontos importantes a serem feitos, para que nada saia fora do nosso controle. Mas antes de entrar na ferramenta, vale a pena algumas reflexões sobre esse tema planejamento, que às vezes ele é muito negligenciado, tanto por nós como pelas empresas. Então olha só, reflexão. Primeira delas aqui, que eu julgo importante. Você que está me ouvindo aí, já teve uma ideia, mas você não sabia nem por onde começar e acabou desistindo? Outra reflexão. Você já teve uma ideia incrível, aquela que, sabe, dá até um sentimento bom dentro da gente, mas por falta de planejamento você acabou deixando de lado e perdeu aquela oportunidade? Ou ainda, quantas boas ideias você já teve e desistiu porque você não sabia nem por onde iniciar? Às vezes a ideia que a gente tem é uma ideia grande, complexa, e aí eu acabo desistindo. Falo, cara, eu começo por onde? Sei lá. Uma hora a gente pega para olhar e o tempo passa, e a vida leva, e a oportunidade vai embora. Vai pro ralo ali e a gente acaba deixando de ganhar dinheiro e de estar, logicamente, melhor em termos de vida, de negócio. Então estas, gente, são reflexões importantes que nós devemos observar. Agora vale a pena comentar neste momento a cultura de planejamento. Então veja, eu peguei qualquer coisa que a gente quiser colocar no mercado, como um produto ou um serviço, um produto digital que seja, e eu dividi isso em 3 pedaços. Primeiro pedaço, planejamento, o segundo pedaço, execução, e a terceira, entrega, que é colocar isso no mercado e pôr para rodar e começar a captar aí a grana dos clientes, que é o que a gente deseja, é ou não é? Muito bem. Então qual que é o nosso problema, gente? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A primeira coisa é que nós, a grande maioria, está nesta coluna, está deste lado aí, que é o método tradicional. O que é o método tradicional? Método tradicional é planejar pouco e sair executando para tornar real logo para poder entregar. Então, desde pequenos, nós já somos treinados justamente para colocar a mão na massa e sair fazendo. Porque parece que quando a gente coloca a mão na massa e sai fazendo, a gente ganha tempo, a gente não perde tempo, a gente agiliza as coisas, parece ser mais legal executar do que planejar. Só que tem um problema, gente. E esse problema é o seguinte. Imagine que você planejou um pouquinho só, olha o topo dessa pirâmide aqui, planejamos um pouquinho só e saímos para executar. Pegar aquele planejamento e fazer valer e tornar real aquilo. E ao longo do tempo as coisas deveriam ir diminuindo e acabando. Ordem lógica dos acontecimentos, já não é? Só que acontece, gente, o contrário. Veja o nosso problema. Quando a gente planeja pouco e começa a executar para entregar logo, nosso trabalho começa a aumentar. Sabe por quê? Porque um monte de coisas que eu não planejei, eu vou ter que planejar na hora que eu estou fazendo. E aí me gera retrabalho. Às vezes as coisas que eu fiz, eu tenho que desfazer e refazer tudo de novo. Coisas que superficialmente eu planejei, que eu achava que eu podia, não posso, que ia dar certo, deu errado. E aí vira uma bola de neve. E na entrega tá tudo errado, tudo caro, as pessoas estão bravas, estressadas porque aquilo não termina. É um BO, é um leão que você tem que matar todos os dias. Então, às vezes, a gente até começa a questionar a nossa própria existência, não é? Você fala, pô, na vida passada eu devo ter sido uma pessoa muito ruim, porque dá tudo errado para mim, etc. Olha, gente, se tem vida passada ou não, nós não sabemos. Um dia talvez a gente descubra. Mas a realidade em termos de negócio é o seguinte, sabe por que dá tudo errado para você? Porque você planeja pouco ou da maneira errada, inadequada. Por isso que dá tudo errado. Então o que nós vamos ter que fazer, gente? Agora nós vamos ter que mudar a nossa cultura, e mudar a cultura não é fácil. Tá? A gente vai ter que começar a planejar mais e melhor. E a partir desse planejamento mais e melhor, a gente vai conseguir ao longo do tempo entregar e conseguir finalizar aquilo com êxito. Então é essa a ideia. A partir de agora, a gente tem que ter mente para planejar mais para depois fazer e entregar. Não é o contrário, gente. Se você começa fazendo, planejando para entregar, a tua chance de terminar aquilo com êxito é próximo de 0. Então é essa a ideia. Pensa nisso, que isso é importante. É mudar o que tem dentro de você a partir de agora, certo? Pois bem, avançando então. Uma outra reflexão aqui interessante. Você sabe, para pensar agora aí, você sabe quais são as variáveis que podem fazer a diferença entre sucesso e fracasso na sua oportunidade de negócio? O que é que você tem que planejar ali para que no final você consiga colocar no mercado, conquistar os clientes, entregar valor e ganhar grana e perpetuar? O que é que você tem que fazer?
Eu já vou dizer para você. Inclusive, nós já fizemos. A gente só tem que consolidar tudo. Então, o que é que eu estou dizendo? Olha só. Lembra no módulo que nós tratamos ali de valor e MVP? É exatamente isso que você tem que pegar agora e planejar, porque é isto que o cliente no uso vai ficar satisfeito, vai indicar, vai comprar, vai recomprar e o teu negócio vai bombar. Essa é a sacada. Então nós vamos pegar essa lista que nós desenvolvemos e vamos levá-la para um planejamento e tornar real tudo que eu tenho que fazer para que isso que está aí na tua tela aconteça. É simples, não é? É só planejar, gente. É o que nós estamos fazendo. Por isso que o Prospera Mais é uma ferramenta maravilhosa, porque ela tem uma sequência lógica. E ela vai te responder todas as coisas, vai facilitar o teu processo, para que você, quando chegar ao final, você tenha sucesso. E não ódio, estresse, né? Frustrações, jogou dinheiro no lixo. Muito pelo contrário. Aqui eu garanto para você que você vai chegar no final com êxito. Então bora lá. Próxima coisa. Qual que é o resultado se você fizer um bom planejamento? O que você vai ganhar com isso? Primeiro, você vai saber o que tem que ser feito. O que eu tenho que fazer? Né? Segundo, por que você está fazendo aquilo? Às vezes, na vida real, a gente faz um monte de coisas e nem sabe por que está fazendo. Aí alguém te pergunta, por que você está fazendo isso? Porque fala, mandaram fazer. Gente, se você nem sabe o que você está fazendo, qual é a chance de ter sucesso, de você ajudar, de inovar, de contribuir com aquilo? Nenhuma. Então eu tenho que saber por que eu estou fazendo as coisas. E a ferramenta aqui, o método, traz isso para você. Perceba que, passo a passo, eu explico aqui no detalhe para você saber o porquê que você está fazendo, o porquê que dá certo, o porquê que no mercado dá errado, para a gente evitar essas coisas. E você está consciente, ciente de tudo, certo? Outro, o que depende do quê? Porque às vezes para eu fazer uma coisa, eu dependo de outra. Ou vou fazer duas coisas juntas ao mesmo tempo. Outra, quando que será feito um prazo? Nós precisamos de prazo, gente. Não é assim, vamos colocar o dia que der, a gente coloca no mercado. Não, gente. Cada dia que você não coloca no mercado a tua oportunidade de negócio que nós estamos desenvolvendo aqui, por um erro de planejamento, um atraso, alguma coisa, você está perdendo grana. É isso, você está perdendo grana. Outro, quem é que vai fazer? Muitas das coisas aqui é você mesmo que vai fazer. Mas outras, às vezes, nós vamos precisar de pessoas do mercado para auxiliar, para ajudar. Outra, quanto que vai custar para fazer? Não existe, gente, oportunidade de negócio que você queira desenvolver e colocar no mercado de maneira gratuita. Não tem. Infelizmente não tem, e nós vamos agora descobrir quanto que é e quanto custa. E por fim, como que eu vou medir meu sucesso? Como é que eu vou saber se está certo isso ou não, se eu estou no caminho ou não, se faz sentido ou não? É exatamente por isso que nós temos que fazer um planejamento. Então, o sucesso de um planejamento é conseguir responder todas essas questões e ter controle sobre elas, saber o porquê das coisas. Entendido, gente? Vamos dar continuidade. Então, vamos avançar para o próximo passo. Aqui é a visualização da ferramenta. Então, quando você acessar o item número 5, a abinha 5 ali, você vai se deparar com isso daqui. Então, o que você está vendo aqui? Então, olha só. Essa setinha de número 1 aqui, onde eu circundei em vermelho, é onde nós vamos preencher as coisas que devem ser feitas. Então, a primeira coisa aí é preencher o que deve ser feito. A setinha aqui de número 2 é quem é que vai fazer. A setinha de número 3 é quanto custa para fazer. A setinha de número 4 é quem depende de quem, para a gente saber a ordem do que será feito. A setinha número 5 é a quantidade de dias que é necessário para ser feita aquela atividade, para tornar real aí o teu negócio. A setinha número 6 é justamente onde é formado o gráfico, que nós vamos chamar isso de gráfico de barras. Em gerenciamento de projetos, por exemplo, eles dão um nome diferente, a gente chama isso de gráfico de Gantt. Mas é muito conhecido como gráfico de barras. É onde a gente vai ter ali a visualização de como as atividades estão montadas e qual é o caminho para a gente percorrer para chegar lá e ter um negócio pronto para colocar no mercado para rodar. Não é espetacular, gente? Então isso é fazer um bom planejamento. E o mais legal de tudo, não contei para você, mas vou contar agora. Lembra que nós viemos preenchendo informações e a planilha aqui, a nossa ferramenta, ela é inteligente e ela consolida tudo isso em prompts para a inteligência artificial? Exatamente. Você também vai ter um prompt aqui para fazer o uso com a inteligência artificial. E o mais legal, a IA vai gerar todo o nosso planejamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos checar se está correto ou não e vamos chancelar aquilo. Então, um planejamento, gente, que poderia ser muito difícil, complicado, ou até se você nunca fez um planejamento profissional, ia ser bem difícil esse caminho. Mas com o uso da inteligência artificial, você vai ver que isso vai ser uma das partes mais fáceis do nosso planejamento aqui para colocar a oportunidade de negócio para rodar. Entendido? Maravilha, então. Agora, eu quero simular isso na ferramenta com você. Então, vamos lá para a ferramenta.
Estando na ferramenta, perceba que é exatamente igual ao print que eu coloquei lá no nosso material de apoio. Ela está bem completinha, gente, está muito customizada. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? O prompt, este daqui, ó, ele já está pronto e já está ok. Você não precisa preencher nenhuma informação agora. O que você precisa é clicar em cima da célula, porque, de novo, né? Não dá para copiar o texto, gente, porque isso é uma fórmula. Você vai clicar, como eu acabei de fazer novamente, Ctrl C, que eu vou copiá-la. Agora nós vamos para a inteligência artificial e vamos rodar esse prompt lá para ela trazer as informações. Então vamos para lá. Aqui na inteligência artificial, eu estou usando o ChatGPT, mas você pode usar o que você quiser. Eu vou colar, vou apagar aqui isto que não precisa e vamos rodar. A IA já está criando aí para a gente todo o planejamento. Olha que maravilha, gente. Todos os detalhes que eu comentei com você anteriormente estão sendo criados aqui agora. Olha só. Está criando, ó, 8 atividades, 9, 10, 11, 12, 13, 14, olha lá, 15, 16, 17, 18, 18 atividades nós temos aqui para desenrolar, no meu caso aqui no exemplo, a minha oportunidade de negócio. Então, o que é que você vai fazer agora? Vamos lá. Subindo aqui na tabelinha, ó. Não vai, gente, copiar aqui o cabeçalho, porque o cabeçalho já tem lá. Então, nós vamos começar copiando aqui, ó, do número 1. Então, você vai clicar com o mouse, vai selecionar até a última coluna e vamos descendo, ó. Ó, vamos descendo, 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 descendo. Pronto. Até aqui, ó, esse texto de baixo não precisa. Você vai copiar só os itens da tabela. Vou agora Ctrl C, o botão direito copiar. Vamos agora voltar para a nossa ferramenta. Então, bora lá. De volta na ferramenta, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos clicar aqui, ó, na primeira linha da primeira coluna. Não cole, gente, Ctrl V direto, porque ele vai trazer formatações lá da inteligência artificial que pode deixar desconfigurado aqui a nossa ferramenta. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, botão direito, colar especial, igual nós fizemos, né, no prompt anterior ali do módulo passado. Você vai clicar aqui e vai escolher texto. E vai dar um OK. Olha que maravilha. Ele já colocou todas as atividades que nós precisamos fazer para tornar o nosso negócio real. Então vamos aumentar um pouquinho aqui que eu quero que você veja. Tá vendo, gente? Pode ser que tenha muito texto aqui na coluna, então vale a pena, ó, você dando um cliquezinho nas linhas. Aberto então todas as linhas, agora é possível verificar todo o texto. Vamos dar uma olhada se faz sentido o que foi colocado ali. Então veja, a primeira coisa que nós temos que fazer, obter as licenças, depois adquirir os drones, depois desenvolvimento da plataforma, integração com os sistemas, implementação, treinamento da equipe, estabelecer parcerias com os restaurantes, desenvolver produtos de segurança, implementação do suporte 24/7, lançamento, marketing, implementação e feedback, estabelecimento de rotas personalizadas, notificações, desenvolvimento de opção de delivery ecológico. Olha que bacana, gente. Estabelecimento de serviço de manutenção, implementação de embalagens térmicas e atendimento personalizado para grandes redes. Então, olha que maravilha. Ele pegou de A a Z tudo que eu tenho que fazer para colocar a minha oportunidade de negócio no ar. E aqui ele já explicou o que é cada atividade, quais são os recursos que eu preciso, quem é que vai fazer. Tá vendo aqui, ó, tá escrito a própria pessoa, que é você mesmo. Né? E em alguns casos ele coloca aqui para você. Terceirizado, uma empresa especializada. Ao lado, olha que bacana, ele vai trazer uma ideia de mais ou menos quanto você vai gastar. Aqui a dependência entre as atividades, que nada mais é. Vou fazer primeiro o quê e na sequência faço o quê? Aqui ele já traz para você que dia que nós vamos começar, que dia que vai terminar, e aqui um status para você controlar. Mas perceba que aqui parece ter um erro na fórmula. Não é erro não, gente. O que nós precisamos fazer? Tem mais uma coisa que nós precisamos preencher. Olha só aqui, ó. Aqui, vamos ajustar para você ler. Que dia que você vai efetivamente começar? Então você vai digitar a data que você vai começar a fazer efetivamente. Então eu vou colocar aqui, vamos supor que eu queira começar dia 15 de abril. É só digitar, por exemplo, a data desse jeito aqui, a data que você quiser e dar um Enter. Quando você fez isso, perceba que a ferramenta ela já colocou todas as datas para você de quando começa, quando termina, até a última. E olha que maravilha, aqui em cima ele já te deu um status. Perceba, ó, quando começa, quando vai terminar, quantos dias úteis para terminar e quantos dias corridos. E também uma ideia aqui, ó, de gasto que eu vou ter para tornar a minha ideia de negócio aí real. E também aqui uma ideia de gasto para nós sabermos quanto que nós vamos ter que investir para colocar esse negócio no mercado para rodar. Bom,
Feito isto, olhe que bacana aqui ao lado. Tá vendo que a ferramenta já montou o gráfico para você? Olha que legal, gente. Olha aqui, ó. Então, cada atividade que você tem, ela mostra aqui, ó. Então, vamos entender o que é esse gráfico, ó. Aqui ele está dizendo que essa atividade vai começar e essa daqui vai começar junto. Elas estão, então, em paralelo. Terminou esta atividade, ó, começa essa. Terminou essa atividade, vai começar, ó, esta. Estas atividades aqui, ó, todas estão começando ao mesmo tempo. Então, te dá uma visão aqui do que é que você tem que fazer ao mesmo tempo e o que é que você tem que fazer primeiro, terminar, e depois fazer na sequência a outra atividade. Aqui é uma visualização para facilitar o teu entendimento do que deve ser feito. Logicamente, se você vier aqui nas atividades, vamos dar uma aumentada para não ficar dúvida. Não quero que você saia com dúvida nenhuma daqui. Aqui também já tem as etapas, ó, e tem o sequenciamento lógico de tudo que tem que ser feito. E aqui você consegue saber. Tá vendo aqui que tem o número 1? O que é esse número 1? É esta linha, é a etapa 1. Então tá dizendo o seguinte, eu vou começar a fazer isso daqui. Para eu fazer essa atividade 2, eu tenho que ter feito a atividade 1 primeiro. Então, uma depende da outra. Não é legal, gente? Então, é essa a ideia do gráfico ali. Você fazer uma atividade, porque para eu fazer a próxima da sequência, eu tenho que ter terminado essa primeira. Então, eu faço uma e, na sequência, a outra. Esse é o gráfico de barras, muito usado em planejamentos aí, em empresas de ponta. Você tem tudo aqui, então, que precisa ser feito. Qual que é o seu papel agora, gente? Não é acreditar fielmente no que está escrito aqui. Você tem que avaliar tudo isso daqui, verificando se a sequência está ok, se não está faltando nada. Os valores que ele colocou aqui, pode ser que estejam superestimados ou subestimados. Então você vai ter que dar uma pesquisada no mercado para saber mais ou menos quanto custa. E você pode vir aqui e adequar isso imediatamente. Então vamos fazer um exemplo. Ó. Dá uma olhada aqui, não está 334 mil aqui? Então aqui ó, ele está dizendo que eu vou ter que gastar 50 mil nisso. Vamos supor que eu fiz uma avaliação profunda e eu fui no mercado para saber e não é 50 mil. Por exemplo, é 20 mil. Então eu venho aqui e substituo para 20. Olha que automaticamente ó, ele já ajustou aqui para você. Então tudo que você mexer em termos de custo, aqui na dependência de uma atividade para outra, ou nos prazos, ele automaticamente muda tudo aqui para você. Vejam só, você pode mexer também aqui no prazo em dias úteis se você quiser. Tudo que você alterar, ele vai ter o reflexo automático. Então vamos, por exemplo, pegar aqui, ó, nesta atividade que ele está dizendo que eu vou demorar 60 dias úteis. Vamos passar, por exemplo, vamos supor que é maior. Vamos colocar 90. Quando eu coloco 90, olha só que aqui em cima ele já mudou. Ó. O meu prazo aqui era 25/9, agora passou para 6/11. Tá vendo? 148 dias úteis e 205 corridos. Então, tudo que você mexer, ele altera automaticamente o resultado para você em termos de prazo e custo e também, logicamente, ele altera para você este gráfico aqui, ó. Então, gente, tudo isso está sendo feito de maneira automática para você. Veja que maravilha. Por isso que eu sempre digo, hoje, para planejar um negócio, nós não podemos, gente, por exemplo, eu vejo muitas pessoas em empresas, muitos treinamentos acontecerem, das pessoas ficarem colando post-it para fazer as coisas. Você imagina, gente, eu dar um treinamento aqui para você, né? Eu montar esse curso, eu falar para você, compre agora um bloquinho de post-it, para você ficar colando, escrevendo. Qual a objetividade disso, gente? Você vai chegar aonde com isso? Não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que nós temos que ter ferramenta. Você mexe numa coisa, ela altera tudo. Para você ter isso rápido, fácil e poder tomar a melhor decisão. Então essa é a parte da ferramenta, relativamente simples. Espero que você utilize isso com muito êxito. Voltando agora para o nosso material de apoio. Vamos para lá. De volta ao nosso material de apoio, próximo passo. Aqui você tem, então, a visualização completa da ferramenta, já toda preenchida, né? Bonita, simples, objetiva e totalmente estratégica para o seu sucesso. Então, veja, gente, o Prospera Mais, não é fazendo muita propaganda não, gente, mas o Prospera Mais é diferenciado. Eu garanto para você que não tem nada no mundo que te dê um suporte como desta ferramenta e deste método. Bora lá! Em resumo, o que você vai ganhar, então, fazendo um bom planejamento e seguindo isso que eu acabei de mostrar para você? Você vai ganhar várias coisas. Primeiro, retrabalhos desnecessários. Você não vai ter que ficar retrabalhando tudo toda hora. Perder tempo e produtividade. Outra, desperdiçar recurso e grana. Nós não podemos, gente, perder tempo e dinheiro. Tá tão difícil os dois, né? Uma coisa que nós não temos é tempo e a outra coisa é dinheiro. É ou não é? E, por fim, perda de oportunidades futuras. Olha só, gente, não tem nada pior do que aquele sentimento. Você teve uma boa ideia e não colocou para rodar. Alguém vai ter a tua ideia, gente, em algum momento. Pode ter certeza. E aí, essa pessoa colocou no mercado e o negócio bombou. E aí você olha aquilo e você pensa, porra, eu tive essa ideia. Só que você não colocou em prática. Perdeu a oportunidade.
aí você vai ter aquele sentimento, nossa, se eu tivesse feito, não. Se eu soubesse, não. Então, para você não ter esses sentimentos, que a pior coisa é essa, se eu tivesse feito, se eu soubesse, nossa, se eu tivesse colocado, esse é o pior sentimento que a gente pode ter. Então, para você não cair nisso, você pode planejar aqui bem, muito bem feito, e a tua chance de sucesso vai ser altíssima. Isso eu garanto, gente. Isso aqui já foi testado por muitas pessoas, em muitas empresas, em muitos lugares. Já criei muitos negócios. Eu sou empreendedor serial. Eu crio um monte de empresas e coloco no mercado para vender e vendo todas. E a gente faz exatamente dessa maneira. Então esse método aqui, gente, não é algo inventado que eu achei. É algo que funciona com base em metodologias e métodos consagrados. Então está aqui à tua disposição. Usa, faz valer, ganha tempo e dinheiro. Finalizando agora, estamos prontos para iniciar o módulo 6. O que vai ser o módulo 6? Vai ser sobre riscos. Estava tudo bonito até então, gente, só que nós não podemos esquecer que riscos são variáveis que podem se somar e acontecer uma situação que a gente venha a perder alguma coisa. Normalmente, se alguma coisa, é grana. Então, o que nós precisamos saber? O que é que pode dar errado para a gente estar prevenido, precavido, contingenciado e a coisa conseguir finalizar com êxito. Então é isso que nós vamos tratar neste próximo módulo. Bora lá, valeu!